Vou apresentar para vocês hoje aqui um caso de uso, um caso de sucesso de metodologia ágil. O nome do projeto era RTM, a versão que a gente estava desenvolvendo era a segunda versão. E só eu vou apresentar, mas eu não achei justo não ter o nome do Klaus no título da apresentação, visto que foi ele que trabalhou por muitas semanas, conversando comigo no almoço, conversando comigo na casa dele à noite, enquanto a gente trabalhava no Prevailer, para me convencer de que isso era uma coisa interessante. Eu sou muito cético, eu sou muito difícil de convencer sobre novas questões, novas tecnologias. Eu tenho essa dificuldade de aceitar coisas novas. E então eu não achei justo não ter o nome dele aí, que foi o meu tutor, meu mestre aí nessa linha de metodologias ágeis. É bom estar em Maringá de volta. Eu já consigo chegar aqui em Maringá e ver muitos rostos conhecidos na plateia. Nos primeiros anos que eu vinha dar aula na Cesumar não era assim, mas a gente foi agraciado por uma sede aí, né? Uma sede da empresa aqui que hoje é exemplo para as outras sedes, né? É motivo de discussão, é motivo de reflexão dentro da empresa. Eu acho isso muito legal. Cumprimentei várias pessoas já aqui na chegada, alguns já se tornando amigos pessoais, alguns velhos amigos pessoais que a gente tem que vieram para cá. Tá? A palestra como um caso de sucesso, eu não quero romantizar ela muito, não quero me estender em explicações técnicas. Então essa palestra não é sobre Prevailer, essa palestra não é sobre técnicas de metodologias ágeis, não é sobre práticas, é realmente uma visão mais alto nível, tá? Que eu pude ter coordenando esse projeto. Mas, como toda troca de experiências, e aqui eu estou para uma troca de experiências com vocês, assim como eu aprendo muito com o escritório de Maringá, espero trazer um pouco do que eu aprendi para vocês nessa palestra. Fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento com perguntas. Não vou guardar perguntas para o final, porque eu acho que é interessante. A dúvida de cada um de vocês pode ser uma dúvida de outras pessoas que estão assistindo. Beleza? O título da minha palestra era Diga 33. Vou explicar isso na minha última transparência, no meu último slide. Mas vamos começar com outros números inicialmente. O primeiro contato sobre esse projeto aconteceu dia 20 de dezembro de anos menos. Tá? Chegou pra gente um documento RFP que tinha 40 páginas. Vou alternar para o documento aqui e vou ler esse documento para vocês agora. Não, já 3 caras dormiram lá no fundo. Vou deixar para passar depois esse documento. Tá? Então era um documento normal, RFP normal, como vocês devem estar muito acostumados a receber, né? Descrição funcional, alguns exemplos, até indicações de possíveis soluções, como o cara imagina que o sistema vai ser dali a 2 anos, todo aquele modelo de documentação que vocês estão bem acostumados a receber, a gente recebeu também, certo? Depois de praticamente 2 meses de reuniões, discussões, basicamente com o Klaus participando, a gente conseguiu em dia 28/2 fechar o escopo do projeto e ter 2 protótipos desenvolvidos. Então, enquanto o Klaus, a nível gerencial, participava das discussões com o cliente e tentava fazer o contrato, né, se concretizar, a equipe de desenvolvimento trabalhava em prototipação para minimizar os impactos das tecnologias que a gente ainda não tinha tanto conhecimento. Vou mostrar para vocês agora o escopo final que foi apresentado pelo Klaus para a equipe da TIM, ao invés de 40 páginas no documento. Slide 1. Slide 2.
E slide 3. O Klaus convenceu os caras a abandonar um documento de 40 páginas. Tá? Levou 2 meses para ele convencer isso. Era difícil convencer os clientes de metodologias ágeis naquela época. Ainda é hoje, né? Mas, basicamente, ele convenceu os caras a dividir as funcionalidades em 6 blocos, organizou numa visão muito alto nível esses 6 blocos, tá? E fez um macrocronograma para o projeto. Tá? Foi isso que a gente apresentou para a empresa naquele momento. Tá? O trabalho de fazer as 3 transparências não deve ter levado mais do que 1 ou 2 horas, mas o trabalho para convencer a empresa a abandonar um documento de 40 páginas levou 2 meses. Tá? Então esse foi o escopo final do projeto, o escopo final da etapa de negociação do projeto. Tá? E esse aqui eram os dois slides que determinavam questões técnicas sobre o andamento do projeto. Então, bloco 1, bloco 2, bloco 3. Não vou entrar nos detalhes do projeto técnico. 4, 5 e 6. Aí os caras se convenceram, falaram, beleza, não vamos ficar trabalhando em cima de 40 páginas de documento, mais 2 ou 3 meses, para gerar um outro documento de 40 páginas ou mais, que conteria análise técnica, né, ou análise, né, em termos de informática do assunto, para a gente poder começar então a trabalhar no desenvolvimento. Basicamente eles foram convencidos pela demonstração dos 2 protótipos. Os 2 protótipos minimizaram muito o medo do cliente, porque eles viram alguma coisa funcionando, apesar de, obviamente, incompleto, mas que já mitigava muito medo que tinha dentro das 40 páginas, porque aquelas 40 páginas eram basicamente medo. O que eu tenho que me adiantar e pedir, certo? Porque eu não sei se eu vou precisar ou não sei se vai ser importante dentro do projeto, certo? E esses protótipos minimizaram muito desse medo e a gente conseguiu terminar a negociação, certo? Com uma proposta no dia 25 de março do ano, certo? Então começou em 20 de dezembro do ano anterior. 3 meses depois, dia 25 de março, a gente apresentou a proposta. A proposta eu vou querer mostrar para vocês, que ela não tem conteúdo técnico. Então esse projeto foi feito pela Object Pratim, tá? Que todos vocês devem conhecer, e o nome era Rede de Transporte de Mensagens. Mensagens aqui é SMS de celular. Tem textos normais de uma proposta normal. Eu ressaltei aqui em negrito o que eu acho interessante a gente destacar. Né? Dentro do objetivo tem uma frase que diz: com isso fez-se clara para ti a necessidade de uma plataforma RTM muito mais robusta que a atual. Eles tinham diversos problemas na versão 1, foi desenvolvida por uma outra empresa, bem como um processo de desenvolvimento de software muito mais ágil para atender as demandas dos clientes empresariais. Na verdade, eles ainda não estavam completamente convencidos disso, mas o Klaus já colocou na proposta, que depois da gente demonstrar 2 protótipos, enquanto a diretoria mitigava seus próprios medos, demonstrou para eles que uma proposta ágil, que uma metodologia ágil pode resolver muito dos problemas que eles tinham. Um pouco da história da Object. Diferenciais específicos da Object. Então, normalmente, quando a Object manda uma proposta para um cliente, ela informa quais são os diferenciais que a empresa possui, dentro dos quais eu quero destacar o item 3 e o item 4. Né? Demonstramos também um protótipo desenvolvido em 3 dias, utilizando a API e o simulador do próprio fornecedor do servidor de SMS da TIM. Então, enquanto a diretoria trabalhava na questão de será que vamos aceitar? Será que não precisaremos da documentação? Será que não sentiremos falta do documento de análise? Né? A equipe de desenvolvimento entrou em contato com a equipe de desenvolvimento interna da TIM, a equipe de engenharia da TIM,
né, obteve informação de qual era o servidor de envio de SMS, né, como que a gente fazia para desenvolver um software que trabalhasse com essa plataforma, e em 3 dias a gente apresentou um protótipo para a equipe de engenharia de como isso deveria estar funcionando. 4. Desenvolvemos outro protótipo utilizando, além do Java, todas as tecnologias padrão determinadas pela TIM, que era na época ASP, com mais e Oracle. Certo? Era um projeto distribuído, né? Vários servidores. Uma parte dos servidores era Windows e uma parte dos servidores era Linux. E era uma definição técnica de que isso deveria ser desenvolvido nessas tecnologias. Como a Objective é muito mais especialista em Java e Oracle, foi feito um outro protótipo usando ASP e com mais, e integrando essas 4 tecnologias para a gente poder mitigar também esse medo do cliente. Esse protótipo não levou só 3 dias, levou um pouco mais, a gente tinha bem menos conhecimento, mas ao final desse segundo protótipo a gente conseguiu fazer a funcionalidade mais simples que os caras precisavam. Né, e que no documento inicial já cobria algo como 15 páginas das 40 páginas. Tá? Então isso foi bastante importante para a gente conseguir mitigar os medos que tinham. Esse protótipo já não usa mais a API contraindicada pela própria TIM e usa diretamente o protocolo do servidor. Certo? Então existia uma API que estava sendo usada pela primeira versão do sistema que dava muito problema, ou pelo menos foi o culpado da vez. Né? E foi contraindicada pela própria TIM, e no nosso segundo protótipo a gente já não usava mais essa API. Priorização de requisitos. Já na proposta, o Klaus tomou a liberdade de mencionar o que a gente chama de priorização de requisitos, que é uma das grandes práticas da metodologia ágil. Certo? Vou ler para vocês esse trecho que não é comum em nenhuma proposta de software. Dados a urgência do prazo e orçamento do projeto, é importante que trabalhemos em conjunto. Nunca você vê isso em proposta. Normalmente o cara que compra quer que você faça todo o trabalho. Para garantir que sejam desenvolvidos dentro desse período restrito os requisitos de maior valor possível para o usuário final. Ou seja, ele já está dizendo para o cara que ele não vai entregar tudo que o cara tinha pedido nas 40 páginas, mas vai entregar o que é de maior valor. Para tanto, trabalharemos com ciclos de desenvolvimento rápidos, semanais e com priorização constante, que é uma das definições da metodologia ágil. No início de cada semana, o requerente irá detalhar melhor os requisitos mais importantes a serem desenvolvidos e priorizá-los de acordo com estimativas de tempo feitas pela equipe técnica. Basicamente, o que no XP chama-se de Iteration Planning, no Scrum chama Planning, né? Planning Game, não é? Ao final de cada semana, portanto, a TIM contará não com diagramas e mais diagramas, mas com novas funcionalidades completamente prontas que já poderão ser homologadas e colocadas em produção. Ou seja, justamente botando o dedo na ferida, né? Quem conhece o Klaus sabe que isso é típico dele, né? Dizendo, não vou entregar a documentação para você, não me peça, porque eu não vou ficar perdendo tempo com isso. Vou te entregar software funcionando, que eu acho que isso é mais importante. Tá? Essa característica de ciclos rápidos das metodologias ágeis de software permite ao requerente de uma semana para outra mudar a prioridade do projeto e até adaptar requisitos. Isso permite atender às inevitáveis mudanças de demanda dos clientes. Acho importante ressaltar essa frase, tá? Depois eu vou mencionar por quê. E até aproveitar aquele famoso conhecimento de limitações e novas oportunidades que só se adquire com o uso do sistema em produção, que é saber o feedback. Também uma prática bastante conhecida das metodologias ágeis. Quanto mais rápido você tem o feedback do teu cliente para ele te mostrar o que está errado ou o que ele gostaria que tivesse melhor, mais rápido você consegue corrigir isso. Ou seja, ao final do projeto, o requerente tem exatamente as funcionalidades que ele sabe que precisa naquele momento e não as funcionalidades que ele achava que ia precisar vários meses antes. Aqui uma outra crítica do Klaus embutida na proposta, dizendo:
não vou trabalhar naquele documento de análise, não vou trabalhar naquelas 40 páginas, não vou gerar um outro documento em cima desse documento de análise. Vou fazer software, vamos conversar e vamos fazer isso junto. Então achei muito legal, né, que essa proposta foi escrita de uma maneira bastante diferente do que a gente está acostumado, né? E o Klaus teve a coragem de colocar essas críticas numa proposta que foi avaliada pelo presidente da TIM na época. Tá? Qualidade, além da experiência, certo? Testes automatizados, acho que a maior parte de vocês está acostumado, quem não está acostumado, né? Tipo, passe a estudar isso amanhã, não espere segunda-feira para começar a estudar testes automatizados, quem ainda não usa, certo? Refactoring, visibilidade e feedback constante. Já eram práticas que a Objective utilizava, testes automatizados já era uma prática, refactoring já era uma prática. O feedback constante, a visibilidade basicamente veio com a metodologia ágil, né? Então a gente procurou destacar esses itens dentro da proposta, certo? Então a proposta cita, por exemplo, olha aqui que legal na época, o maior sistema da Objective, por exemplo, conta com mais de 4.000 scripts de testes automatizados. Está um pouquinho defasado do que a gente tem hoje, quem conhece. Tem mais alguma coisa aqui? Essa foi a equipe que participou do projeto, tá? O Klaus, ele se autodenominou um consultor sênior, ele atuava tecnicamente no projeto, mas muito pontualmente. Ele participou muito das discussões, né, com a gerência e com a presidência da TIM para tentar fazer com que a coisa acontecesse. E eu era o líder do projeto na época. Tá? O Birajara não é um desenvolvedor mais da Objective, mas era um grande devorador de problemas. Assim, nessa questão técnica, acho que aqui para o pessoal de Maringá é mais ou menos o que é o Ramon ou o João. Assim. Qualquer coisa que cai, o cara conseguia resolver, né? Além de ser um excelente jogador de CS, que nos dava raiva, mas enfim, você tinha que ter o cara na equipe porque ele programava muito bem, então a gente suportava isso. Acho que é como se fosse o GB de vocês, é isso? O cara, teclas prontas, F2 já tipo dá 5 tiros, 2 facadas e taca uma granada, aquelas coisas, cheat codes, enfim. O André Marques também já não é um desenvolvedor da Objective, mas foi meu braço direito no projeto. Apesar de ter menos skill técnico que o Bira, ele conseguia ver o projeto numa visão macro tem uma visão macro muito boa do projeto e foi o cara que tinha mais conhecimento das tecnologias Microsoft que a gente está usando. Então ele também foi assim, essencial. Mais um desenvolvedor júnior, que eu até vou citar aqui, também não é mais um desenvolvedor da Objective, mas que algumas semanas depois a gente soube o nome, era o Eduardo Simeone, um grande amigo também que hoje nem mora mais em Curitiba e não trabalha mais na Objective, obviamente, mas todos fizeram parte dessa equipe e todos foram importantes, ou seja, aqui vale ressaltar que éramos apenas em 4 pessoas, 4 desenvolvedores, é um projeto relativamente pequeno em termos de tamanho de equipe. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente mostrar. Então, citado como subsídios aí para a geração da proposta foi o documento de 40 páginas lá da TIM, desculpe. Eu tenho ele aqui se vocês quiserem que eu leia. Não, né? Então, 2 protótipos realizados com o simulador do próprio fornecedor e 7 reuniões realizadas com as equipes de marketing de TI da TIM, tanto no Objective quanto na TIM. Então, nesses 3 meses que se passaram, a gente teve 7 reuniões, leu um documento de 40 páginas, gerou 3 slides de PowerPoint e 2 protótipos. Tá? Foi isso que a gente conseguiu fazer nesses primeiros 3 meses de projeto. Mas a gente conseguiu algo muito interessante, que está contido nessa proposta, que foi a definição de que a gente faria o software usando uma metodologia ágil, né? E não perderia tempo fazendo, entre aspas, né? Já tínhamos perdido 3 meses, talvez tivéssemos que perder mais do que isso, para desenvolver o software. Aqui são condições comerciais e outras coisas normais.
ainda levou mais um mês para aprovar. Então, os caras ainda levaram mais um mês internamente, trabalhando nos medos, enfim. Mas como é que vai ser? Como é que a gente vai ver? Como é que vai saber o que está acontecendo? Todas aquelas perguntas que gerentes e diretores fazem. A gente montou o Wiki. Um dos primeiros Wikis brasileiros, provavelmente. Né? A gente colocou um servidor Wiki no ar, mostramos para a diretoria, certo? Olha, vai ser aqui que vocês vão ver todas as informações do projeto, isso aqui é atualizado diariamente, talvez muitas vezes por dia. Toda a equipe de desenvolvimento vai estar jogando nesse site todas as informações do projeto. E aqui vocês vão poder acompanhar o andamento. Eles acharam tão legal que o presidente da TIM pediu um login para acompanhar o andamento do projeto. Dentro de centenas de projetos que acontecem dentro da TIM, o presidente pediu para ter um login do Wiki da Objective, para que ele pudesse logar pessoalmente no site e acompanhar todo o andamento. Para que a gente usou o Wiki? A gente usou o Wiki para guardar as informações que hoje a gente guarda, acho que a Objective usa o Gira, enfim, outras empresas devem usar outros softwares. É basicamente um Requirements Tracking, né? É um software que armazena e prioriza, organiza os requerimentos e o andamento do teu projeto. Como a gente não tinha, na época, uma ferramenta, assim, nós estávamos iniciando na metodologia ágil, não conhecíamos o que era gerado de informação. E o Wiki é uma plataforma colaborativa que permite que você use formatos variados, enfim, a gente acabou adotando o Wiki, que também era uma novidade na época. Tá? E o combinado com a TIM foi entregas semanais. Então, toda terça-feira, às 11 da manhã, eu tinha uma reunião lá na TIM com o gerente do projeto, né? E, eventualmente, mais alguém que ele quisesse convidar. E nessa reunião é que a gente ia definir no que a gente ia trabalhar na semana, né? Que começava, entre aspas, na quarta-feira. Na terça-feira à tarde eu repassava essas informações para a equipe, a gente se programava, né? Escrevia as cartelas, discutia as tarefas e a semana começava praticamente na quarta-feira. Então toda terça-feira tinha uma reunião às 11 horas, isso a gente chamava de Iteration Planning. Eu já não me dou mais não entro mais no mérito XP, Scrum ou qualquer que seja a metodologia ágil que as pessoas queiram usar, né? Mas eu ainda cito alguns nomes que me vêm à cabeça. Planning Games ou Iteration Planning, para mim, é praticamente a mesma coisa. Tá? Então, era isso que a gente fazia nas terças-feiras, às 11 horas com o cliente. E aí o projeto começou a andar. Primeira semana, segunda semana. Na semana 9, eu recebi um e-mail do meu diretor comercial. Tá? O e-mail dizia: I just spoke with Marcus Glink, que era o gerente do projeto na TIM, and wanted to pass along his perception of the project. He's very happy with the performance of the team and the progress of the project. More importantly, I also understand from him that people from marketing and sales are also very pleased with your work and are impressed with Objective's ability to have a working model up and running so fast. I know there's a lot of work to do and a few impediments to still work out before we have the version for Hopel. But everybody, including Schlum, que é o presidente da TIM, era o presidente da TIM na época, are very happy with your performance and progress. Keep up the good work. Tá? Então, em 9 semanas de um projeto, né, você recebeu um e-mail do diretor comercial da tua empresa te parabenizando, né, é uma coisa bastante interessante. Tá? Não confundam o Copel aqui com o Copel, quem trabalha na Objective. Era um submódulo do projeto da TIM específico para atender a Copel na época. Tá? Ou seja, a gente já estava em 9 semanas recebendo retornos positivos dos nossos clientes. Já estávamos recebendo elogios dos nossos clientes com 9 semanas de desenvolvimento. E aí, no dia 25/6 do ano, surgiu um problema
lá dentro da TIM chamado CSP. Tá? O CSP é aquele código que você coloca antes do teu número para você usar a operadora para poder discar, né, para DDD. Você tem que colocar agora 0, no caso da TIM, 14, 041, 47 e o número do telefone. Esse 41 era um saco para a TIM, ela tinha que lidar com isso em toda a plataforma dela. Foi uma imposição da Anatel que surgiu neste ano e isso causou diversos problemas técnicos lá dentro da TIM. Como qualquer outra grande operadora, eles não estavam adiantados e preparados para essa mudança que a Anatel tinha imposto. E aí o Glink, o gerente do projeto na época, conversou com o Klaus, conversou comigo e falou: será que vocês, que estão sendo ágeis, conseguem me ajudar nesse problema? Pelo menos no que envolve envio de mensagens SMS? A gente falou: fala qual é o teu problema e a gente vai ver se a gente consegue te ajudar. Ele falou assim: a TIM está pedindo para todos os usuários, né, colocarem o 04141 na frente dos seus telefones na agenda, para que quando o cara diz que o telefone pela agenda, o cara diz que automaticamente usando a nossa operadora, o nosso código de operadora. O problema é que a plataforma de envio de SMS não suporta enviar mensagens com 13 dígitos numéricos compondo o remetente. A gente precisa ter um software que recebe essa mensagem, intermedia, tira o código da operadora e manda de novo para a plataforma de envio de mensagens. A gente estava desenvolvendo um software que fazia envio de mensagens empresariais. O software que eu estou falando, talvez alguns de vocês já tenham utilizado. Você entra na página da TIM e fala: quero enviar uma mensagem SMS pelo site da TIM, não pelo teu celular. Que você digita teu texto ali, você dá o número do telefone, você dá enviar e manda. Esse é o nosso software, tá? Ele não está disponível somente para vocês, ele está disponível para um grupo de empresas que fazem envios empresariais. Vocês já devem ter recebido mensagens empresariais da própria TIM ou de outros clientes dizendo: você ganhou um carro. É mentira, vocês não ganharam um carro, mas a mensagem vem pelo nosso sistema. Tá? Que as empresas cadastram essas mensagens, certo? Usam um protocolo de XML sobre HTTP, não existia web service na época, mas a gente já usou XML sobre HTTP, para receber essas mensagens das empresas e mandar essas mensagens para grupos de clientes daí cadastrados pela empresa. Tá? Eu não sou responsável pelos spams que vocês recebem, esses spams tentam até ser filtrados pelo sistema, mas daí a gente não tem controle. Mas aí, dia 25/6, ele veio com essa proposta. Vocês conseguem nos ajudar? Quem aqui sabe como resolver um problema de pegar uma mensagem e fazer substring para tirar 2 dígitos dos campos da mensagem e enviar de novo para ela, para aquela plataforma? Levanta a mão quem sabe resolver esse problema. Foi exatamente o que a gente respondeu para ele. Ele perguntou: quanto tempo a gente vai levar? A gente falou: a gente não vai fazer um orçamento. É tão rápido resolver esse problema que a gente não vai nem te passar um orçamento. Nós vamos embutir isso com uma tarefa do nosso projeto e vamos simplesmente fazer isso para você. Tá? Então entrou uma tarefa, entrou na semana do dia 25/6 a avaliação, né? E 2 semanas depois, dois builds depois, porque cada semana na terça-feira tinha um build que era entregue para ti, né? Foi no build da semana 9 que eles viram basicamente o núcleo todo das funcionalidades rodando. Não eram as funcionalidades completas da semana 9, mas eles já conseguiam fazer envios de mensagem, já tinha uma página que você fazia. Essa página que provavelmente roda hoje para vocês, usuários residenciais, que eu digo, usuários finais, né, da TIM, não empresariais, pessoa física. Essa página que eu mostro para vocês era provavelmente a primeira versão do nosso sistema que rodava na semana 9. Você já podia entrar com o número de celular, já podia colocar uma mensagem, já podia dar enviar e já vinha a mensagem no celular. Isso foi na semana 9. Quando eles viram isso rodando em 9 semanas, eles estavam há 3 anos sofrendo com outro projeto, eles mandaram esse e-mail para o meu diretor comercial. Né? Então, como toda semana a gente mandava um build, na semana 11 o problema já estava resolvido. Porque levou uma semana para a gente resolver. Né? Levou menos de uma semana para a gente resolver. Levou horas para a gente resolver, mas foi no build da outra semana. Tinha um bug. E aí a gente resolveu na outra semana.
E o projeto entrou e está até hoje. Se você mandar o SMS com código de operadora, eu imagino que ainda hoje deve chegar no celular do cara sem vocês precisarem tirar. E tendo certeza que a plataforma de via celular, de SMS, que é um servidor de 30 anos atrás, não suporta 13 dígitos no número do celular. Tá? Então, levou um total de 2 semanas que a gente embutiu nesse meio tempo para resolver esse problema. Tá? Não, eu falei semana 9 e semana 11, mas acho que foi alguma coisa próxima disso, que eu lembro das datas, mas não tenho a iteração exata. Aí chegou a semana 14. Tá? Na semana 14, eu recebi um e-mail do Blink, do gerente do projeto, direto para mim, né, mas parabenizando toda a empresa, tá? Dizendo: concluímos em 4 de agosto do ano a implantação das facilidades A, B, C e D. Não vou entrar no mérito técnico quais eram as facilidades, mas posso dizer para vocês que elas compunham basicamente o que era o bloco 1 e o bloco 2 daquele escopo inicial, do nosso documento de escopo inicial, que continha 3 slides, né? Concluímos em 4 de agosto a implantação das facilidades A, B, C e D do projeto RTMV2. Esse primeiro produto, 14 semanas, eles já achavam que aquilo era um produto. Eles achavam desde a 9ª semana que aquilo já era um produto. Eles já tinham isso, né? Eles foram convencidos de que a gente entregava uma coisa pronta para eles a cada semana. Tá? Esse primeiro produto do projeto está disponível em ambiente de produção, testado e aprovado pelos usuários. Então, algo que antes eles não tinham nem ideia de quanto tempo ia levar para fazer, que eles estavam gastando 4 meses para fazer análise, para aprovar o projeto, certo? Em 14 semanas estava em produção. Claro, não estava em produção com todas as funcionalidades previstas, basicamente bloco 1 e bloco 2. Mas o bloco 3, 4, 5 e 6 era muito medo, era muita coisa em cima. Eles já conseguiam fazer a coisa funcionar com o bloco 1 e 2, certo? Ao longo dessa semana, vamos levar essa notícia até alguns de nossos clientes preferenciais. Com certeza essa notícia também é motivo de alegria para eles. Ou seja, já era motivo de alegria para ti. Em 14 semanas tem um produto. A equipe de marketing da TIM, e não é uma crítica à TIM, né, isso acontece em todas as grandes empresas, a equipe de marketing sofre demais, querendo lançar produtos novos, querendo lançar promoções novas, querendo lançar configurações novas de produto, e não consegue ter o respaldo das equipes que a cercam para fazer com que isso aconteça rapidamente. A equipe de marketing da TIM estava muito contente em saber que em 14 semanas eles estavam chegando para o cliente deles, falando: resolvemos o nosso problema, resolvemos o problema de vocês, estamos prontos para atender a demanda que vocês estavam precisando, certo? Por isso era um motivo de alegria para a TIM, e eles acreditavam que isso ia ser um motivo de alegria para eles. O projeto foi em parte orientado por suas sugestões de produção para o RTMV1, ou seja, eles já estavam coletando reclamações da primeira versão do sistema há muito tempo, né? E foi baseado nisso que eles criaram aquele documento de 40 páginas, certo? Mas a gente ignorou o documento de 40 páginas e a gente trabalhou por 14 semanas gerando software, que era muito mais importante para eles. Tá? Então aqui vale a primeira comparação de tempo, né? 4 meses para eles conseguirem aprovar a nossa proposta, do primeiro e-mail de contato até a aprovação pelo presidente, e 14 semanas para a gente entregar o software funcionando. Tá? Não era o software completo, mas era tudo que eles precisavam para colocar em produção inicialmente. Já servia como uma primeira versão, uma 2.0, né, para que os clientes começassem a usar e começassem a dar feedback. Aí a gente passou a não receber só feedback da TIM, como a gente passou a receber feedback também dos clientes empresariais da TIM. Tá? Então essa semana foi uma semana bastante importante no projeto. E a partir daí, a gente não enfrentou mais nenhum medo por parte do cliente. Tá? O projeto simplesmente fluiu. Tá? Foi semana após semana, a gente foi entregando o que eles consideravam que era mais importante para o projeto, certo? E de acordo com o escopo, macroescopo definido no começo do projeto.
A gente foi trabalhando semana após semana até chegar à entrega oficial, que aconteceu no dia 18 de novembro do ano. Tá? Então a gente começou em abril do ano e terminou em novembro do ano. E oferecemos a garantia para qualquer bug até fevereiro de ano mais, né? Próximo ano. Com isso, o tempo total de desenvolvimento deu 30 semanas, certo? A gente não tinha nem ideia de quanto tempo isso levaria lá em abril, mas o budget deles, certo? Dava para algo que a gente previu como 30 semanas no começo do projeto. E o que a gente prometeu para eles é que nessas 30 semanas a gente trabalharia duro para entregar maior quantidade de software que a gente conseguisse, certo? Para resolver o problema deles, a gente tinha conseguido resolver o problema deles com 14 semanas, ou seja, se eles estivessem na 15ª semana, se eles quisessem simplesmente cancelar o projeto, a gente poderia simplesmente ter dado um desconto para eles e falado, tá bom, não precisa mais nada, o projeto está pronto, vamos encerrar por aqui. Obviamente o contrato não foi nesse formato, né? Por medo deles, eles contrataram 30 semanas e a Objective, enfim, ofereceu 30 semanas de software para eles. 16 semanas a mais, a gente acabou fazendo os blocos 3, 4, 5 e 6 dentro do que foi possível, né? Garanto para vocês que a gente não chegou a resolver todos aqueles itens, mas a gente entregou bastante software para eles, tá? E muita coisa diferente, como foi o caso do CSP, que foi um problema que a gente resolveu que eles nem imaginavam que iria surgir. E aí a gente fez uma medição interna na Objective, o Klaus fez uma medição interna de horas logadas, né? E ele percebeu que nesse meio tempo, atrasou um pouco para entrar o quarto desenvolvedor. Teve um fulano que saiu de férias. Tivemos um problema aqui, teve feriado no meio e tal. E quando o Klaus fez a conta, ele chegou para a TIM e falou o seguinte, olha, vocês realmente já usaram as 30 semanas, mas vocês não usaram todo o budget que vocês me pagaram. A TIM tinha feito um contrato de pagamento por hora de desenvolvimento. Sobrou horas. E vocês sempre tiveram esse medo que o projeto não tem nenhuma documentação e tal. Então vamos fazer o seguinte, sobraram aqui algumas horas. Vocês querem então que a gente agora invista essas horas que sobraram do budget que vocês compraram por questões de atraso de desenvolvedor, férias, e a gente trabalhe na documentação e a gente gera uma documentação sobre qual é o estado atual do sistema. E aí vocês ficam pelo menos com uma documentação final, né? Técnica, né? Não análise, mas uma documentação técnica sobre como o sistema está funcionando. Qual foi a resposta da TIM? Quem acha que a TIM concordou com isso? Levanta a mão. Quem acha que a TIM não concordou com isso? Quem acha que não concordou, acha que eles fizeram o quê? Mais 3 semanas de software. A gente quer mais 3 semanas de software, a gente não quer documentação. Os caras, na hora que eles tiveram a oportunidade de pedir documentação sobre o sistema, eles falaram assim, qual é a outra opção? A outra opção é, a gente coloca os desenvolvedores mais 3 semanas gerando mais funcionalidade. Aí os caras falaram, tá bom, então a gente quer mais funcionalidade, a gente não quer a documentação. O sistema estava robusto, o sistema funcionava. Os caras da TIM acompanhavam o desenvolvimento. A gente não escondia o código, certo? Desenvolvedores da TIM eram incentivados a fazer dupla com a gente. Eles sentavam do nosso lado, olhavam o nosso código. O código era feito com qualidade, tinha testes automatizados, era JUnit, era testes rápidos, rodavam em minutos, rodavam um bunch de testes do sistema. E eles estavam confortáveis com o que já estava acontecendo. Então eles simplesmente pediram mais 3 semanas de desenvolvimento. Tá? Então foi assim, isso para quem trabalha pela primeira vez com metodologia ágil, é como ver um oásis no meio do deserto. Eu não sei vocês, mas eu praticamente detesto fazer documentação. Eu acho um saco fazer documentação. Eu não nasci para fazer documentação, eu nasci para fazer software. Então, assim, quando você recebe uma notícia dessa de um cliente, eu já estava preparando psicologicamente para gerar documentação. Tinha praticamente certeza que os caras iam optar por isso. Mas os caras optaram por mais 3 semanas. Por mais 3 semanas de software. Tá?
Então daí é que vem o título da minha palestra, né? Porque esse número 3, né, gerou basicamente os dois principais números, do projeto que eu considero. Tá? Um projeto de 33 semanas que tinha sido orçado para 30 e levou 33 semanas porque a gente conseguiu fazer mais 3 semanas de graça, né, para ti, né? E porque no final do projeto a gente tinha 3 bugs abertos. Isso quer dizer que a gente só teve 3 bugs durante todo o desenvolvimento? Claro que não. Claro que não. Mas o conceito de bug, quando você trata com ciclos pequenos, como ciclos semanais, eles acabam assim, acaba ficando um conceito muito fraco. Quase não existe o conceito de bug. Porque, na verdade, você não está na etapa final do teu projeto. Então, você não tem como dizer, isso está pronto, então, consequentemente, se você disse que está pronto e não está do jeito que eu quero, então isso é um bug. Isso some na metodologia ágil, né? Quando você fala para o cara assim, é assim que está agora, e o cara fala assim, mas para a semana que vem eu achava melhor se fosse desse outro jeito. Então, percebe que a coisa sai do conceito, você deveria ter sido feito assim, você fez errado, peraí, será que não seria melhor se a gente fizesse desse jeito? É possível modificar tecnicamente o projeto para fazer isso? Ou será que não ficava melhor dessa outra forma? Então o conceito de bug praticamente some, né? Você está trabalhando. Obviamente depois de entregue, aí tem que ter alguma coisa, né? Beleza, isso aqui realmente, vocês não estão mais evoluindo o sistema e isso aqui não está funcionando a contento, então nós vamos abrir isso como bug. Tá? Então foram abertos 3 bugs, depois das 33 semanas, que a gente acabou resolvendo um deles até a garantia. Os outros 2 a gente não resolveu. Eram bugs muito pequenos e por acordo a gente não resolveu. Coisa de tela, uma coisa muito simples, tá? E eu fui o líder do projeto, então eu coordenava toda a comunicação com a minha equipe, coordenava toda a comunicação com o cliente, coordenava toda a comunicação com o departamento comercial da Objective. E troquei durante 1 ano e meio, tá? Eu troquei 291 e-mails dentro desse projeto. Não sei se vocês estão acostumados a saber quantos e-mails vocês trocam por dia ou por semana, mas eu posso dizer para vocês que, comparativamente aos outros projetos que eu trabalho, e eu não sou líder dos outros projetos no qual eu trabalho, tá? 290 e-mails talvez um fluxo mensal de e-mails de qualquer líder de projeto aí. Tá? Eu tenho projetos nos quais eu participo e não sou líder e troco 2.000, 2.500 e-mails por ano, né? Então, assim, a comunicação era basicamente feita pessoalmente. Isso é muito importante, tá? Sempre que vocês têm alguma coisa importante para falar com alguém, você prefere falar isso pessoalmente do que você ligar. Sempre que você consegue ligar para alguém, você prefere ligar ao enviar uma carta, certo? Então, a comunicação do projeto foi basicamente baseada em reuniões presenciais e os e-mails eram basicamente de ata, né? Ata confirmação, né? Conforme conversamos na reunião de terça-feira, ficou acordado que, né? Basicamente, medo da Objective, né? Esse era o medo que a Objective ainda tinha, né? Vamos formalizar o que combinamos com os nossos clientes e tal, então ainda tem um pouquinho. Eu acho interessante, eu acho que até para a questão do histórico, eu não teria montado essa palestra se não tivesse esses 291 e-mails que eu li essa semana de novo, para poder montar a palestra. Mas menos de 300 e-mails, 30 semanas, tá? 3 semanas de bônus para o projeto e 3 bugs abertos no final do projeto. Tá? Então esse é o caso que eu tenho para apresentar para vocês. Eu acho que podemos assim,
abrir para perguntas ou discussões, dúvidas, esclarecimentos. Eu tenho um pouco mais de material aqui, mas eu acho que não tem necessidade de mostrar, porque é basicamente isso que eu queria apresentar para vocês. Pessoal, só uma informação: quem fizer perguntas pertinentes ganha camisetas do evento. Então caprichem nas perguntas. Tem uma pergunta pertinente para ser feita, na minha opinião. Você falou que era um grupo pequeno de desenvolvedores, um projeto com poucas pessoas, assim. Tipo assim, qual a diferença você acha que teria num projeto com 40 desenvolvedores, por exemplo? Eu acho impossível 40 pessoas. Eu acho impossível 40 pessoas trabalharem na mesma coisa ao mesmo tempo. 40 desenvolvedores geram muito código, geram muito conhecimento. E a metodologia ágil, da maneira como eu utilizei, indicava ou implicava em que todo mundo conhecesse tudo que estava sendo escrito em termos de código. Tá? Foi tão ágil e tão bom assim porque todos os 4 desenvolvedores conheciam todo o código. Tá? Não dá para 40 desenvolvedores conhecer o código dos 40 desenvolvedores, eu acho. A minha sugestão nesse caso seria modularização, divisão em equipes. Tá? Eu, por exemplo, reconheço uma limitação técnica em gerenciar muitas pessoas. Não consigo. Já gerenciei, já fui líder em outro projeto de 8 desenvolvedores. Eu não consegui escrever praticamente nenhuma linha de código. Ou seja, eu não conseguia colaborar com a minha própria equipe. Eu imagino que uma equipe pequena, algo entre 4 e 8 desenvolvedores, é o ideal para que você adote uma metodologia ágil. Se você tem 40 desenvolvedores, a minha sugestão seria: divida essa equipe, certo? E ataque módulos que podem, assim, ser completamente isolados ou que tenham uma integração bem definida entre um e outro. Essa seria a minha sugestão. Eu não acho que dá para fazer uma equipe de 40 pessoas sentar na mesma sala e fazer um planning game, por exemplo. Não vejo como vocês discutirem 40 pessoas numa cartela. Primeiro que os caras não vão enxergar a cartela, o tamanho da mesa, né, para sentar 40 pessoas é impossível. Dentro das 3 semanas que vocês tiveram para... Desculpa, 3 meses para apresentar a proposta, quantas horas de análise, mais ou menos, vocês dedicaram dentro desses 3 meses? Eu não vou lembrar exatamente, tá? Vou te falar assim, o que vem na minha cabeça. A gente leu o documento de 40 páginas diversas vezes, a gente estudou o documento, até para poder gerar os 2 protótipos. A gente fez orçamentos, macro-orçamentos, para ter uma ideia de se aquilo cabia dentro do budget que a TIM tinha para investir no projeto. E a gente trabalhou, em termos técnicos, bastante nos protótipos. Tá? Eu diria que a gente gastou pouco dos 4 meses em análise, certo? O objetivo, assim, o que eu diria para você é: a gente gastou bastante tempo fugindo de ter que fazer essa análise, não na análise em si, certo? Mas sim, a gente gastou um pouco de tempo. A gente leu o documento, todos os 4 desenvolvedores leram o documento. O último não leu, o que entrou mais tarde não leu, mas todos os desenvolvedores leram o documento. A gente discutiu, a gente dividiu em blocos e a gente fez macro-orçamentos. Isso aqui acho que dá para resolver, isso aqui dá para resolver e tal. Então a gente investiu alguns dias, talvez algumas semanas, mas assim, longe de 4 meses, tá? A gente passou mais tempo dos 4 meses fugindo de ter que fazer uma análise mais detalhada. Se não houvesse essa documentação de 40 páginas aí, como você acharia que teria sido o projeto só com aquela especificação que o Klaus passou? Você acha que seria possível ter construído? Visto que ela Sim, eu acho que seria possível. Não seria tão rápido no começo. Muito do que foi desenvolvido não estava naquelas 40 páginas e ainda assim foi feito.
talvez, se a gente não tivesse um documento de 40 páginas, mas se a gente tivesse reuniões constantes com o cliente, aquela análise de 40 páginas saiu de reuniões entre a equipe de marketing da TIM e a área de TI da TIM, analistas, não desenvolvedores. Na época ainda se fazia uma diferenciação. Então, obviamente tinha alguma coisa mastigada ali, né? Tinha sido pensado, mas algumas coisas naquele documento de 40 páginas estavam erradas, se mostraram erradas, decisões erradas na hora do desenvolvimento, e algumas coisas simplesmente não estavam nesse documento de 40 páginas. É claro que ter uma avaliação inicial é importante, é claro que é importante, mas a questão não precisa de um formalismo de um documento de 40 páginas que se acredita ser uma bíblia. A gente poderia ter, ao invés de um documento de 40 páginas, 20 atas de 20 reuniões entre o marketing e o comercial. Teriam sido tão úteis quanto, porque o importante para nós no documento de 40 páginas era entender o que a TIM precisava que fosse resolvido, e não o detalhamento de como eles acreditavam que aquilo deveria ser resolvido em todo o nível de detalhe que eles colocaram. Então, sim, poderia ter sido feito. Teríamos mais tempo no começo do projeto, tendo que nós mesmos fazer as reuniões com a equipe de marketing ou com a equipe de TI, mas também, por outro lado, poderia ser feito de uma outra forma menos formal. Eu não sou contra a documento de análise. Se alguém já perdeu um tempo, eu me dou ao trabalho de estudar o que o cara já fez para tentar ver, pelo menos, qual é a visão dele do problema. Mas eu sou contra usar esses documentos como uma bíblia, entendeu? Que indica exatamente o que deve ser feito. Essa que é a minha visão. A pergunta pertinente ainda não foi feita. Só para avisar vocês. Não sei se o Ramon quer distribuir as camisetas. Bom dia. Tá bom. Eu gostaria de saber, você disse que vocês estavam começando com essa metodologia ágil. Foi o seu primeiro projeto com metodologia ágil? Foi. E qual foi a dificuldade de você passar, às vezes, de um ambiente onde você tem um gerenciamento de projeto, onde você faz toda a engenharia primeiro, o estudo, a análise, requisitos, toda aquela documentação que você disse que não foi gerada, nesse caso, né? Para cada fase do seu projeto, ou seja, cada ciclo de uma semana você tinha uma nova funcionalidade, depois você tinha que abordar. Você fazia engenharia disso ou não? Engenharia em que sentido? Fazer diagramas, engenharia mesmo, engenharia de software, os diagramas, tudo assim. Me diz assim, qual foi a sua experiência para adotar a metodologia ágil e quais foram as dificuldades de você colocar isso na sua equipe, já que foi o seu primeiro projeto? Como eu falei no começo da apresentação, eu tinha um pouco de medo. Então, isso foi a primeira coisa que eu precisei enfrentar. E, basicamente, é aí que entra o nome do Klaus na primeira transparência. Ele mitigou esse medo. Ele sentou comigo vários almoços, vários jantares, e a gente conversava muito sobre o assunto. E ele falava, e se você tivesse que fazer isso no teu projeto, o que você acha que você ia enfrentar de problema? Aí eu falava, isso. Aí eu falava, não, isso você não vai enfrentar por causa disso, isso vai acontecer assim e tal. Então, eu conversei bastante. Então, apesar de ser o meu primeiro projeto, eu tive um grande apoio do Klaus, que já estava estudando o assunto há muitos meses. Então, eu tinha o que no XP se chama de coach, que é ter alguém que fica me cobrando ortogonalmente a parte técnica do projeto em como gerenciar o projeto. Então, primeiro que eu até não posso responder essa pergunta sozinho, porque teria que ter um Klaus aqui para responder junto comigo. Mas o primeiro foi o medo. O meu maior problema foi o pair programming, né? O pair programming é uma prática muito difícil de ser adotada. Assim, de você falar para o cara, a partir de hoje, até hoje você programou sozinho. Fazia, sei lá, 10 anos que eu já programava sozinho. A partir da manhã você vai sentar do lado de um cara e vai ter que trabalhar junto. Sem compreender direito keyboard rotation, sem compreender direito continuous integration, você fica perdido, entendeu? E um desenvolvedor da equipe, que eu não vou citar o nome, não suportou e saiu. Tá? Por quê? Basicamente porque a gente estava aprendendo a fazer e não fazia de forma 100% correta. Hoje, eu acredito que é possível fazer pair programming
se feito da maneira correta, sem agredir os desenvolvedores. Tá? Mas foi meu maior problema. Outros pequenos problemas foram, assim, o conhecimento das práticas ainda não estava tão disseminado, e houveram pequenos problemas que a gente teve que ir resolvendo, mas nenhum agressivo, assim, nenhum a ponto de atrapalhar a equipe do andamento, mas mais questões técnicas. Como é que faz continuous integration sem um subversion, por exemplo? Né? Como é que faz... como é que a gente resolve o problema de gerar um build semanalmente, né? Sem ter um Jenkins, um Hudson, por exemplo? As questões técnicas que a gente teve que resolver, mas não afetaram o andamento do projeto. O pair programming foi bem complicado no começo, e o desconhecimento das práticas fez com que o pair programming fosse ainda pior. O pair programming se mostra a pior prática se você não sabe fazer metodologia ágil, na minha opinião. Okay. E depois dos 33 dias, dos 33 semanas, qual foi a continuidade? Com o cliente ou com outros projetos? Houveram duas novas propostas. Assim, eles chegaram a pensar no fato de contratar o Objective para dar manutenção no software, quando eles perceberam que tipo era inútil. Então aí eles foram convencidos financeiramente de que era inútil contratar o Objective para manter um software do qual eles sabiam manter sozinhos, né? Então não houve contrato de manutenção. Depois disso teve mais uma proposta para um outro sistema, não fechou. Não sei qual é a questão, eu não faço parte da questão comercial. E até hoje eu troco e-mails com o Glink, que era o gerente da área, tenho um relacionamento pessoal com ele. Até hoje eu troco e-mails com a Daniele Jacobi, que era a analista sênior do projeto do lado deles. E até hoje eu converso no MSN com o Jason, que era o desenvolvedor sênior do lado deles que mantém o sistema. São três amigos pessoais meus até hoje. Nosso relacionamento é super bom. Sempre que houver oportunidade, com certeza a gente vai querer trabalhar junto. Oi, uma pergunta. À medida que a arquitetura ia desenvolvendo, que tipo de sketch ou artefato vocês iam gerando para vocês do desenvolvimento? Ou não gerava nada? Desculpa, não entendi. À medida que o desenvolvimento ia caminhando e a arquitetura ia se desenvolvendo, vocês geravam o que internamente? Sketch, figura, desenho, diagrama, Nada. Documentação no Wiki. Tá? Então tinha um Wiki que tinha lá diversas páginas, chegava até algumas imagens, mas rascunho, papel de pão, a gente chama, né? Desenhos feitos no Paint, no Word, assim, rapidinho. Não tinha nenhum diagrama formal, não usamos o ML. A documentação era o próprio código, que estava no repositório de versões, e era o mais próximo que eu consegui gerar na época de zero config. Hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, né? Mas era na época que eu conseguia chamar de mais próximo de zero config. Era checkout, configura teu Eclipse, 20 passos, e aí consegue rodar o JUnit test, né? Tudo verdinho, e usava um plugin do Eclipse para gerar o work e mandava para os caras. Hoje, assim, o Maven come isso no café da manhã. A pergunta pertinente ainda não foi feita. Ninguém vai ganhar a camiseta, é isso? Qual é a pergunta pertinente? Qual é a única variável da minha apresentação? O ano. Que ano foi isso? 2005. Foi o ano de 2003. Tá? Então, está completando 8 anos aí a minha primeira experiência com metodologia ágil. Tá? É um tempo bastante longo, as coisas evoluíram bastante, novas discussões surgindo, eventos surgindo aqui no Brasil. A Objective fez os 2 primeiros eventos que eu sei, né, sobre metodologias ágeis, que foram os XP Brasil. Eu tive a oportunidade de participar dos 2, conversar com caras assim, que escrevem os livros que eu leio, né? É uma oportunidade única você ter acesso a uns caras como esse. E assim, a questão é, eu continuo acreditando na maior parte das práticas que a gente aprendeu naquela época. E
E é isso que eu gostaria de, é assim que eu gostaria de concluir a minha palestra. Tá? Essas práticas são difíceis de adotar, tá? Não são simples, existem certas limitações, né? Com a questão do número de desenvolvedores numa mesma equipe, convencer os clientes, nem sempre é fácil, principalmente questões comerciais gerenciais, mas eu adotei muitas dessas práticas para o meu dia a dia, mesmo não estando coordenando mais uma equipe de desenvolvimento. Hoje eu não coordeno mais uma equipe de desenvolvimento, ainda desenvolvo, mesmo dentro da minha equipe, a revelia, mas as práticas permanecem, tá? E mencionei já o Test Driven Development, que eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer hoje em desenvolvimento de software, acho que é o início. E a minha favorita, tá? Desde então, nunca mais deixei de ter ela em mente em todo o software que eu faço, é a simplicidade. Tá? Então, procuro sempre fazer código mais simples, tá, possível, e mais simples não quer dizer mais fácil nem menor. É difícil de chegar, é difícil de ver, até hoje eu erro, mas é a minha prática favorita, que é desenvolver código com simplicidade. Se você desenvolver um código simples, tá, você vai estar incentivando outras pessoas a trabalharem junto com você no mesmo código ou em códigos ao redor do teu código. E isso tipo assim, é o que traz de mais legal, tipo, você vê a comunidade ou a tua empresa trabalhando junto com você nos teus projetos. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu agradeço a presença de vocês.